Então, esse trabalho nosso ele é muito importante. Então, todo trabalho é importante, mas a gente tem que analisar assim, que a importância, quem dá é a pessoa que está trabalhando, porque não tem nenhum trabalho que não tenha importância, porque a gente necessita de todos, assim como todo material para construir, todo ele é importante, não tem nenhum material que não é importante. Caminhando pela criação, ele é como se estivesse numa orquestra. Ele faz parte daquela orquestra. E a importância dos espíritos humanos caminhando pela criação é entrar nessa harmonia. Então, na hora certa, aquele instrumento entra. Então, dá aquela composição, aquela harmonia. Então, nós tínhamos que ter essa capacidade de nos harmonizarmos. Isso a gente vê mais facilmente numa empresa. Cada elemento ali tem importância. Se um elemento não está em harmonia com aquela engrenagem, com aquele andamento, ele é notado. Mas se ele está em harmonia, ele também é notado. Então, qual é o procedimento que a gente tem que ter para dentro de nós entrar numa harmonia? Anteriormente, a gente via essa harmonia bem dentro da nossa moradia, onde as mulheres não recebiam muita influência de fora e que não tem história de preparado ruim. Quer dizer assim, que ela, naquela condição que ela se encontrava, ela conseguia fazer uma harmonia. E que ainda hoje a gente conhece muitas que têm essa capacidade. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Mestre do Universo. É muito importante assim a gente saber que o Mestre do Universo veio ensinar o funcionamento do universo. E tem uma importância muito grande assim, que cada espírito humano devia de ter dentro dele, que quando Jesus veio, ele veio trazer as informações, as instruções para que o espírito humano voltasse para a pátria do espírito. Então ele veio ensinar como é que cada espírito humano precisa de caminhar para que ele tenha a capacidade de voltar para a pátria do espírito. Então ele portava a cruz, em cima dele tinha a pomba. A pomba é o símbolo do Espírito Santo. Ele veio e ele disse assim que viria um outro que não ele, justamente pela condição que os espíritos humanos se encontravam, distante, descuidados. Porque através dos milênios nós vamos recebendo as informações e nós vamos nos acomodando. Então nós não vamos verificando se aquelas informações estão corretas. Então, se ele disse que viria um outro que não ele, então veio o Filho do Homem. O Filho do Homem veio trazendo os ensinos que nós necessitamos. E esses ensinos veio na forma do livro Na Luz da Verdade. E é bem interessante porque a cruz é a cruz da criação. Então a forma viva da verdade que Jesus trouxe é a cruz. Precisamos de lembrar que antes da vinda de Jesus, a cruz já era conhecida. Então ele trouxe a cruz com os 4 braços iguais. E é bem sério assim, porque na forma da cruz, da verdade, os espíritos humanos o colocaram na cruz, o crucificaram. E é bem importante lembrar assim que nós ainda crucificamos Jesus, porque se ele é o caminho, a verdade e a vida, e se ele trouxe a verdade, e junto com a verdade ele trouxe também a bondade. Então, cada espírito humano é que tem que ir observando assim, que a cruz que crucificaram Jesus é a cruz que os romanos usavam para a crucificação. Como ele disse que viria um outro, então veio o Filho do Homem, trazendo o complemento.
O símbolo do Filho do Homem é o Espírito Santo. Então todos nós conhecemos o Espírito Santo. E isso é bem importante assim, porque nas religiões cristãs, chamadas cristãs, usam o símbolo do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo é a pomba, é a verdade, é o equilíbrio. E a gente vai observando assim que esse equilíbrio existe, porque tem que ter o equilíbrio. Se não tem o equilíbrio, não é a verdade. E se não tem a bondade, não é a verdade. Porque muitas vezes a gente acha assim que está havendo uma injustiça, que está passando por uma situação. Mas a gente tem que lembrar que a nossa vida não é só de 80 anos. Essa confirmação a gente pode observar bem claramente assim com as crianças pequenas, que já nascem trazendo uma capacidade. Mais acentuado a gente vê aquele que trabalha com animais, tem crianças pequenas que têm uma facilidade de lidar com animais, que não está relacionado se é animal grande ou pequeno. Quando é animal grande, a pessoa admira. Crianças pequenas trabalhando com animais grandes e desenvolvendo capacidade para fazer com que o animal desça a altura dela para que ela suba nele. Então quer dizer que essa criança já veio com uma capacidade que ela desenvolveu em épocas anteriores. Então, esse equilíbrio que a cruz da verdade traz, nós precisamos de lembrarmos assim, que o Mestre do Universo, ele veio ensinando como caminha pela criação. E que nós tínhamos que ter essa capacidade de perceber o nível que nós nos encontramos. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque todos nós temos um nível. Então, se a pessoa quer sair do nível em que ela se encontra, fica fácil da gente observar na empresa. Ela pode ter uma função lá. Se ela quer sair daquela função, ela tem que ter um conhecimento da função que ela está pleiteando, independente do nível em que ela se encontra naquela empresa. E se falta muito conhecimento para ela ter a capacidade para ir para aquela outra função, era mais comum anteriormente, a pessoa fazia curso à noite, e muitas vezes com limitação financeira, muitas vezes chegava muito tarde na moradia e levantava muito cedo. Isso era muito comum de conhecermos e de conhecer pessoas que fizeram, que fazem isso. Então, na sequência dos anos, a pessoa fica qualificada com as informações, com o esforço que ela fez para mudar de nível na sua profissão. Então nós, para melhorarmos a nossa condição interna, para melhorarmos a nossa frequência, a nossa irradiação, nós temos que fazer a mesma coisa, o esforço. Para conhecermos o universo, é o mesmo procedimento. E não precisamos de ir a lugares distantes para conhecermos o universo. Porque se nós tivermos uma condição de observar o nosso funcionamento do nosso corpo, o nosso trabalho que existe do nosso intestino, do nosso estômago, da sabedoria que existe no funcionamento interno, só a capacidade de possibilitar que o nosso corpo fica em harmonia já é um conhecimento muito grandioso, porque a pessoa passa a ponderar. Porque ela passa a perceber como ela está irradiando e como ela recebe as irradiações. E que não está relacionado à condição financeira. Isso é bem importante assim. A condição financeira tem muita importância, mas é uma importância relativa. Isso precisamos de lembrar, que não é o fundamental condição financeira. Porque se faltou o saber na velhice, faltou a saúde.
faltou a saúde, a pessoa caminhou na vida sem saber. A harmonia que existe no nosso corpo, a gente vai observando assim, a condição do ácido que existe no estômago. A pessoa come um pedaço de carne, ela engole aquele pedaço, e aquele pedaço é digerido, é desmanchado. Quer dizer assim, se uma pessoa colocar uma mão dentro do estômago, a mão dela vai ser desmanchada. Então, conhecer o corpo, conhecer o que nós precisamos e conhecer o funcionamento do equilíbrio que existe no corpo, da condição, se faltou propriedade, o próprio corpo tira do corpo para ter o equilíbrio. E a gente vai observando assim, os alimentos ácidos. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ceder cálcio para equilibrar aquele alimento ácido que ela ingeriu. Aquela bebida ou aquele alimento ácido, isso é físico. Então o Mestre do Universo veio trazendo também as informações para que nós tenhamos um cuidado com os nossos pensamentos. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque todos nós colhemos aquilo que nós plantamos. Fica bem fácil assim da gente ir observando que nós nos encontramos numa profissão que nós pensávamos. Nós vamos realizar um passeio, uma viagem, e nós programamos esse passeio, essa viagem, muito tempo antes. E é bem interessante assim. E muitas vezes, décadas antes. Então não foi uma coisa recente. A criança pequena, ela pensava em conhecer uma determinada localidade. E depois, tantas décadas depois, ela vai até aquela localidade. Mas nós temos uma coisa bem importante assim, que são os pensamentos, né? Esses pensamentos, a gente tem que lembrar assim, que o cuidado que cada um tem que ter com os seus pensamentos. Quer dizer que independente de cada um, vai acontecendo assim, que o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando não pensarmos. Porque nós acordamos de manhã com os pensamentos tomando forma. Isso é bem interessante e que muitas vezes não tem nada a ver com as funções que nós estamos programando para aquele dia. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, que o Mestre do Universo veio trazer a condição da pessoa quietar um pouco com os seus pensamentos. Porque enquanto nós estudamos o livro Na Luz da Verdade, nossos pensamentos acalma, aquieta. E a gente vai tendo o cuidado de conhecer as informações que nós necessitamos. Porque tem as informações que nós necessitamos, que são informações do Espírito. E que não está relacionado à norma de tempo e de espaço. Porque quando éramos crianças, antes dos 10 anos, e que tivemos um comportamento e que recebemos um posicionamento dos nossos tutores, aquele posicionamento fica conosco a vida toda, porque foi posicionamento para o equilíbrio. E a maneira que muitas vezes nós tivemos que receber as advertências de como estávamos pensando, comportando, anos e anos depois, nós usamos essa advertência para os nossos descendentes, para os nossos conhecidos. Quer dizer que as informações para o espírito são eternas. Então, cada um tem que lembrar assim, que o Mestre do Universo veio trazer as informações para que nós tenhamos a capacidade de conhecer o procedimento que precisamos de ter para voltarmos para o espírito. Quando ouvimos falar que a pessoa tem um anseio, tem uma angústia dentro dela, o que acontece? É o espírito manifestando. Ele está necessitando das informações que ele necessita. Se não tem finalidade a vida que a pessoa está levando, o corpo físico adoece. Entrou o desequilíbrio. Entrando o desequilíbrio, a pessoa tem possibilidade de refletir o caminho que ela está caminhando. É uma condição física, e isso é verdadeiro.
qual é o procedimento que nós precisamos de ter para nos alinharmos. Isso é bem interessante, porque se nós passamos a conhecer o nosso corpo físico, nós vamos trabalhando de uma maneira que nós sempre seremos equilibrados. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse norte, esse equilíbrio. E é bem importante, porque nós sabemos assim que quando a pessoa tem um propósito de ir para uma localidade, daquela localidade que a pessoa se encontra e ir para outra localidade, e a finalidade dela é chegar naquela localidade, ela não olha para a direita e nem para a esquerda. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade possibilita esta condição. O Mestre do Universo. Jesus é a forma viva, é a cruz viva. E bem importante assim, porque tem um ensino que ele diz assim que aquele que quiser segui-lo tem que pegar sua cruz. A cruz não é a cruz que o levou para o Calvário, não é a cruz da crucificação. É a cruz da verdade, do equilíbrio. E é bem importante assim, porque o Criador presenteia a cada espírito humano que chega nessa terra com o começo do certo e o começo do errado. Isso é bem importante assim, é só observar as criancinhas pequenas. De horas de nascida, ela sabe o que ela precisa, começo do certo e o começo do errado. E ela sabe a diferença de uma pessoa para outra. E ela sabe procurar o leite da mãe. Então o Criador nos possibilita isso. E vai nos possibilitando durante a nossa vida, porque maior nós vemos assim que nós sabemos o que nós queremos. E tem criança pequena que já fala a profissão que ela quer ter. E que depois, ao longo dos anos, a gente segue aquela criança e a gente vê que ela faz aquele curso que dá aquelas informações que ela pretendia ter quando criança. Depois, nós temos no nosso sangue aquela condição bem importante assim. Os nossos pais vieram de uma outra localidade, os nossos avós vieram, ou nós mesmos viemos de uma outra localidade. Quer dizer que nós sabemos o que nós queremos. Para a nossa vida, de pegar a verdade que Jesus trouxe e de fazer a diferença daquilo que foi adicionado, então é da nossa responsabilidade. E nós temos que lembrarmos assim que tem muita importância quando um funcionário não está de acordo com aquela engrenagem daquela empresa e aquele empregador vai deixando, depois ele vê que tem consequência daquele funcionário ter permanecido mais tempo naquela empresa do que deveria ter, quando ele já começou a negligenciar. A consequência ficou para o conjunto. Então, o que acontece? Acontece uma coisa bem séria assim. O conjunto ficou prejudicado, porque não tirou aquele elemento quando precisava ser retirado. Nós, na criação, também somos assim. Se nós não estamos trabalhando de acordo com a harmonia que precisa de possibilitar para a harmonia do universo, nós estamos atrapalhando. Isso a gente vai observando assim, no comportamento geral. Tanto faz a pessoa morar numa localidade distante, pouco povoada, ou como morar numa localidade muito povoada. Nosso comportamento. Então não fazemos parte da harmonia do universo. Então o Filho do Homem é o Espírito Santo. É a pomba, é a forma visível do Espírito Santo. E é bem importante assim, porque o Filho de Deus portava a cruz e a pomba, a origem. O Filho do Homem portava a cruz e a pomba. Então, esses símbolos é o símbolo da verdade, é o símbolo da pureza, é o símbolo do equilíbrio. Então, para nós fazermos parte desse equilíbrio, nós temos que conhecer as leis.
e temos que viver de acordo. Então não tem serventia um espírito humano caminhando pela criação que não faz parte da harmonia do universo. Numa pequena escala, a mesma coisa o funcionário. Ele está atrapalhando o movimento da empresa, vai deixando, a empresa vai emperrando. Tanto faz numa pequena escala, daquele funcionário, da pequena responsabilidade que ele tem, ou como faz um funcionário que tem muita responsabilidade. Porque tem a graduação, tem a capacidade. Então nós somos iguais. Então nós temos que lembrarmos assim que, devido ao fato do nosso sentimento estar sempre voltado para as pessoas que a gente conhece, para um filho, para o companheiro, para a companheira, para o irmão de sangue, e nós esquecemos do primeiro mandamento. Então nós sentimos porque nós esquecemos do primeiro mandamento, não colocamos o primeiro mandamento. Então o que acontece? Então nós ficamos sensibilizados quando nós vemos algo acontecendo com aquele querido, aquele colega de trabalho, aquele outro. Mas quando a gente coloca o primeiro mandamento, então uma ou outra pessoa pode falar assim, é egoísmo. Não tem egoísmo. Tem assim, a pessoa não viu que naquele que perdeu o emprego, ele não estava fazendo esforço para poder remar, porque aquela empresa é como um barco. Então todos os funcionários têm uma função ali que se assemelha-se ao remar, porque aquele que rema, então aquele barco vai estar sempre em movimento. Então, se ele foi substituído naquela empresa e agora ele passa por limitação financeira, o que acontece? Ele tem que acordar, ele tem que qualificar-se para ser admitido numa outra empresa. Mas nós, caminhando pela criação, nós já estamos caminhando já muitos milhões de anos e nós fomos entorpecendo. Não fomos assim trabalhando com a harmonia. E a harmonia nós sabemos que ela tem que ter em todos os lugares. Do jeito que nós apresentamos, do jeito que é a nossa moradia, a harmonia do alimento que nós ingerimos. Se estamos alimentando erradamente, nós ouvimos uma expressão que fala assim, hoje eu não fiz boa digestão. Não percebeu que aquilo que estava alimentando não tem uma harmonia para o conjunto. Então há uma rejeição do corpo. E essa rejeição é bem importante assim a gente ir observando, porque uma fala mal falada que a gente ouve, um gesto que nós vemos, já bloqueia o nosso sistema digestivo. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, aqueles quadros influem na nossa vida. Então, quando a gente coloca o primeiro mandamento, a gente vai fazendo uma seleção. A gente vai observando assim, de qual é o grupo que eu faço parte. Eu tenho que fazer parte daquele grupo que está em harmonia com o Criador, que está em harmonia com a cruz do Criador, que é os 4 braços iguais. Então, quando fala que o amor é um amor brando de Jesus, o amor de Jesus não é um amor brando, porque quando fala-se dá a outra face, a gente tem que voltar naquele tempo, naquela significação daquela palavra, porque quando a pessoa fica lastimando, reclamando, a significação que trouxeram é que dá a outra face, não é dar a outra face. Porque Jesus tinha uma firmeza, tinha uma segurança. E se ele é o portador da verdade, ele não era omisso. Então, o dar a outra face, na significação para o nosso tempo de hoje, é que a pessoa não pode lastimar. Se aquele trabalho está ruim,
se aquela moradia não está de acordo, ele tem que procurar uma maneira de ter um trabalho diferente, de ter uma outra moradia. Porque se ele tem o primeiro mandamento, e se no sangue dele está o sangue daqueles que vieram de outras localidades, ou ele mesmo veio de outra localidade, e ele agora ficou parado, aceitando aquilo que está acontecendo, então ele acomodou-se. Ele recebeu influências e ele ficou quieto com aquelas influências que ele recebeu. Então, aquela condição bem importante assim, que a gente acha que a gente tem importância para os nossos pais, ou para os nossos filhos, ou para aqueles conhecidos, ou para aquele irmão de sangue, não temos nenhuma importância. Pois, se a pessoa largou a casa dela para ir para uma outra localidade, largou aquele emprego para ir trabalhar numa outra empresa, numa outra localidade, então, qual a importância que eu tenho em relação àquele que agora foi para uma localidade tão distante que fica até difícil de ir lá ou ele vir me ver? Então, a significação que eu tenho que ter na minha vida é conhecer a verdade. Se eu tiver esta capacidade de conhecer a verdade, então eu vou caminhando mais facilmente. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, cada pessoa é responsável por ela. E se nós não entrarmos nessa harmonia, seremos como aquele empregado que está em desarmonia naquela empresa. Ele será substituído. Então, nós não teremos serventia para o Criador, porque estamos fazendo as coisas erradas, estamos convenientes e estamos crucificando Jesus novamente, usando erradamente os ensinos que ele trouxe. E temos que lembrar assim, que a cruz já era conhecida antes do tempo terreno de Jesus. Então, todas as informações que nós temos que lembrarmos assim, que Jesus não trouxe uma nova religião. Ele trouxe a maneira que cada um precisa de ter para ficar fortalecido com ele mesmo. E esse fortalecimento é dentro de nós. E quando tem um ensino que fala assim, que larga tudo e me segue, quer dizer assim, que a pessoa tem que priorizar a vida dela. Pois se o tio, o pai e outro conhecido do pai ficou sem saúde na velhice, então aquele comportamento não é o comportamento certo. Então largar tudo quer dizer assim, tudo que nós aprendemos, se nós não mudarmos, seremos como nossos pais. Isso é bem simples mesmo de observarmos, porque se a pessoa tem vontade de ter uma árvore com frutos, então o que ela faz? Ela pega um fruto da árvore que ela conhece que tem aquele fruto e ela planta aquela semente. Então, aquela semente plantada vai ser uma árvore conforme daquela que ele tirou o fruto e tirou a semente. Não tem jeito dessa árvore ser diferente. E tem um ensino bem importante que aquilo que a pessoa planta, ela colhe. Então, se a pessoa plantou milho, ela vai colher milho, ela não vai colher outra coisa. Então, para nós sermos diferentes dos nossos pais, dos nossos ascendentes, para sermos diferentes das influências que nós aceitamos, então a pessoa tem que fazer muito esforço para melhorar os seus conceitos e melhorar a sua constituição, ser diferente. Então, quando Jesus fala, pega a minha cruz, pega a tua cruz, quer dizer assim, pega os ensinos que ele trouxe, porque é um sacrifício. Então, é um sacrifício porque nós temos que largar tudo. E é bem interessante, porque quando a pessoa se prontifica em melhorar naquela empresa, ele tem que fazer um esforço. Então, o que acontece? Ele não pode mais passear, ele não pode mais sair os fins de semana, ele tem que ficar os fins de semana estudando, ele tem que aproveitar o feriado para poder melhorar o entendimento daquelas informações. Então ele teve que largar tudo
se ele tem vontade de ter uma promoção, de ter um salário melhor, de ter capacidade para trabalhar numa empresa similar ou numa empresa muito diferente, numa outra função que possibilita ele sobreviver mais facilmente. Então, na nossa vida, com os nossos conceitos, é a mesma coisa. Então, o sacrifício e observando que a nossa Constituição tem que ser uma Constituição melhor. Os conceitos que nós recebemos, esses conceitos têm que serem melhorados. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é isso, é melhorar-se.